e vamos pedir a luz, a graça, a força viva do Santo Espírito de Deus que nos ilumine, abra nossa mente, nossa inteligência, para a gente entender o que Deus está querendo revelar hoje para nós, o que Deus está querendo trabalhar em nossa vida, que aspectos que Deus quer hoje chamar a nossa atenção para a gente melhorar, principalmente nessa caminhada quaresmal. A primeira leitura do livro de Ezequiel, a gente viu assim, numa primeira vista assim, é difícil de entender, né? Fazia um templo, um rio que vinha para o norte, para o sul, para o leste e oeste, saía água do altar, para cima e para baixo, enfim, né? Havia assim essa imagem. É claro que, né, é uma imagem espiritual, é uma imagem espiritual, e é fácil a gente entender o que eu vou dizer agora. A gente entendeu a leitura de Ezequiel, né? Se tivéssemos na época de Ezequiel, talvez uma imagem enigmática, mas quando a gente olha assim, que desse templo, do altar do templo, é que brota, é que emana rios e mais rios e mais rios, e onde as águas desse rio alcançam, os frutos florescem, a vida renasce. Não ficou mais fácil entender? A gente sabe quem é esse altar, a gente sabe que rio é esse, é o rio da graça, é o rio do sacramento. Ezequiel já está falando de Jesus, Ezequiel já está falando de Jesus, do lado aberto. Aí ele fala a imagem de 5 pórticos, enfim, e a gente olha para a cruz e olha as 5 chagas, as mãos, os pés, o peito, e aí fica fácil de entender que é dele que Ezequiel já está falando, que é de Jesus. A fonte está ali, a água está ali, o altar está ali, a presença está ali, a vida está ali. Então vamos beber desta fonte, vamos recorrer a esse altar, vamos beber desta água desse rio, buscando Jesus, indo ao encontro dele. É isso que a quaresma quer nos levar, ao encontro de Jesus. Para quê? Estejamos perto de Jesus, porque se morrermos com ele viveremos. Vamos para a Páscoa com ele, vamos para a Semana Santa com ele, vamos para a Quinta-feira Santa, vamos para a Sexta-feira, vamos morrer com ele, para ressuscitar com ele, para dizer como São Paulo disse, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Mas o que mais chama a atenção, minha gente, ontem teve o 4º encontro do Seminário de Vida no Espírito, que a gente está promovendo aqui. Eu falei sobre fé, conversão, e depois eu antecipei, para os que estavam aqui ontem, esse Evangelho de João. Aliás, estamos em João, agora todos os dias estamos ouvindo João, e João, né, tem várias características, né? O Evangelho de João, no Evangelho de João, o pobre coitado de Jesus, aprenda uma coisa, no Evangelho de João, o pobre coitado de Jesus, sempre ele vai ser criticado, caluniado, perseguido, difamado. O coitado de Jesus não vai ter folga, não vai ter folga. Hoje fez o milagre em dia de sábado, mais um grupinho para criticar Jesus. Vai ser essa tônica o tempo inteiro em João. Mas uma coisa se destaca no Evangelho de João: se nos outros evangelistas, Jesus, ele faz os milagres tocando na pessoa, segurando na pessoa, colocando as mãos na pessoa, pegando a saliva e colocando na pessoa, nos olhos da pessoa, nos outros evangelistas. Em João não. Em João, Jesus realiza todos os milagres que João chama de sinais, através da força da sua palavra. É a palavra de Jesus, é a palavra. João é a palavra. Pela força da palavra de Jesus, os sinais acontecem, os milagres acontecem. E aqui nós temos uma cena. Em Jerusalém, desde a época de Esdras e Neemias, lá atrás, quando eles voltam depois de exílios e mais exílios, eles reconstroem Jerusalém.
e fazem um muro, uma muralha ao redor de, não é a muralha da China não, é ao redor da cidade de Jerusalém. Tem partes, quem já foi lá, ainda tem algumas partes. E lá, nessa muralha que cerca Jerusalém para proteger a cidade, tinha 12 portões, um mais largo, mais estreito, mais largo, mais estreito. Tinha o principal, a chamada a Porta Dourada. Quem já foi em Jerusalém aí? Já foi em Jerusalém, né? Tem lá, quando você entra na cidade, você olha lá na cidade, tem o portão, está até fechado. Está até fechado, né? Chamada Porta Dourada. A Porta Dourada. Aqui lá os judeus estão esperando o Messias voltar para abrir aquela porta ali. Está lá fechado. E tem outros portões. Portão aqui onde entrava a cavalaria, outro portão aqui onde passavam os príncipes, imperadores, enfim. E tinha um portão onde tirava o lixo da cidade, onde entravam os cavalos, enfim. E tinha lá no fundo uma porta menor, pequena, chamada a Porta das Ovelhas. Por que das ovelhas? Lembra que se fazia um sacrifício no templo? Vamos entender um pouquinho de Bíblia aqui, gente. Vale a pena a gente insistir. Vamos entender a Bíblia aqui. Porque se fazia a oferenda no templo, lá no templo. Então o que se fazia? Tinha uma porta onde as pessoas vinham de várias regiões, tinha que passar por essa porta das ovelhas, lavar as ovelhas, ali era verificado se a ovelha estava sadia, tinha que limpar ela, tinha que ver se ela não estava doente, enfim, se estava doente, não se rejeitava ali, tinha que comprar outra, né? Ali eles faturavam de outro jeito em outro lugar, enfim. E ali, ou seja, tinha tudo assim, as ovelhas antes de entrar no sacrifício tinham que passar por ali. Era chamada Porta das Ovelhas. E nessa Porta das Ovelhas tinha 5 tanques, né? Tinha 5 chamadas piscinas, né? De Betesda. Betesda é a junção de 2 palavras, Bet Hesed. Vocês conhecem, tem aí na mídia, famoso, muito bonito, faz um trabalho maravilhoso, o Instituto Hesed, já ouviu falar? Então, Hesed, Beit Hesed, Betesda, ou seja, a casa da misericórdia. Hesed significa misericórdia, Beit, casa, a casa da misericórdia, Betesda. E lá, nesse lugar, a casa da misericórdia, o lugar da misericórdia, porque geralmente a gente coloca assim, misericórdia, meu Deus. A gente não usa a expressão misericórdia, meu Deus, né? Porque era só pela misericórdia mesmo que estava lá. Lá nesse local, fica perto hoje lá, quem for lá visitar, fica perto da igreja de Santa Ana, né? Igreja de Santa Ana, Joaquim Ana, tem a igreja de Santa Ana, fica lá. Foi descoberto recentemente, nas escavações, esse local. Na época, lá atrás, 2000 anos, ali tinha um templo pagão. Nesse local era um templo pagão, dedicado a um deus grego-romano, grego e os romanos pegaram, chamado Esculápio, ou Asclépio. Já ouviu falar? Esculápio ou Asclépio. Era um templo pagão dedicado a esse deus ali, grego-romano. Quem era Esculápio? Na mitologia grega romana, era o deus da cura. Deus da cura. Lá se fazia rituais, enfim, sacrifícios, enfim, para esse deus da cura, da medicina. Aí eu fiquei pensando assim, poxa, 2000 anos, existe algum símbolo hoje que ainda se traz remanescência desse deus Asclépio? Nossa, até, né? Esse deus Asclépio ou deus Esculápio? Existe. Hoje existe. E vocês sabem muito bem. Quem é médico aqui? Levante a mão. Tem algum médico aqui? 2 médicos, 2 médicas aqui. No jaleco de vocês, não tem uma serpente e um alfinetezinho assim, um cravo, um alfinete e a serpente enrolado? É o símbolo do deus Asclépio. É o símbolo do deus Esculápio. Que hoje, né, medicina, né, porque é da cura, porque a intenção era a cura, mas se conserva até hoje. Quando você vê o símbolo da medicina, uma serpente num haste lá, é o símbolo desse deus Asclépio, o deus da cura,
o Deus da medicina. Bom, isso é um parênteses que eu coloquei para vocês, né? Então havia isso aqui. Aí acontece que Jesus, vamos lá, voltando ao texto do Evangelho. Jesus, onde todo mundo entrava nas festas pascais, em Jerusalém, pela porta dourada, imagina aquele portal bonito da cidade. Eu amo São José dos Campos, eu amo Jacareí, eu amo, não tem isso, né? Eu amo aquele coraçãozinho bonito lá, o portal da cidade, todo mundo entrava pela porta dourada, tirava selfie, né? Lá, na época. Jesus não faz isso. Jesus não faz isso. Jesus, ele dá a volta, não entra por ali, ele dá a volta e vai lá pela porta das ovelhas. Lá onde está aquela cena de horror, ao redor daqueles tanques, doentes e mais doentes, e mais doentes, e mais doentes. Lembra-se que ali era o culto pagão, lembra? Né? Doentes e mais doentes, e mais doentes, e mais doentes. Coxos, aleijados, paralíticos. E Jesus vai lá, direto para uma pessoa. Um homem paralítico. Quanto tempo que ele estava ali? Quanto tempo que ele estava ali? 38 anos. Com quantos anos Jesus morreu? Então esse homem já tinha 5 anos. Aliás, esse homem já estava ali há 5 anos quando Jesus nasceu. Concorda? Já estava ali há 5 anos, Jesus nasceu, ele estava ali, aí mais 33, 38 anos, esse homem estava ali, naquela ilusão, naquela esperança, que ele perdeu tudo já. Quando Jesus chega, vai direto nele, e faz a pergunta, presta atenção, em João, Jesus cura pela força de sua palavra, ele vai direto no homem, e faz a pergunta, certeira, você quer ficar curado? Ele não faz essa pergunta ao léu. Não faz essa pergunta à toa. É óbvio. Está cheio de, parece um SUS ali, abandonado. Né? Ali. Lembrando, entre parênteses, deixa eu arrumar o que eu falei aqui agora, né? O SUS é um dos melhores serviços do planeta que a gente tem aqui no Brasil. O SUS. É um dos melhores serviços da medicina que a gente tem no planeta, é o SUS. O grande problema do nosso SUS é a política da vida, né? O resto aí, fechei parênteses, né? Então, aquela cena de horror que estava ali, de doente para todo lado. E Jesus vai certeiro, você quer ficar curado? E aí ele não responde. Ele não responde a pergunta de Jesus, Senhor... Ele vem com desculpas. Eu não tenho ninguém que me ajude quando o anjo desce, move as águas, porque havia aquela cultura, um anjo ia descer de vez em quando. Então, se o anjo, olha aqui como é que né, gente, como é que era a mentalidade, né? E a, digamos assim, a pregação daquele local. Ou seja, olha gente, um anjo vem de vez em quando, hein? Um anjo vem de vez em quando, hein? Doentada, fique por ali, um anjo vem de vez em quando, hein? Então todo mundo está ali. Alguém ia pedir esmola lá no centrão? Não, porque o anjo, havia a cultura de que fique por ali, que o anjo de vez em quando desce. Como não sabia quando, né? Então ficava ali. Eu não tenho ninguém, porque quando as águas se movem, alguém já foi no meu lugar. Foi isso que Jesus perguntou? Foi isso que Jesus perguntou? Não. Queres ficar curado? Essa é uma pergunta certeira para Jesus. Sabe por quê, minha gente? Eu não sei vocês, mas eu conheço. Tem gente que gosta de ficar doente, de sentir-se doente, para que os outros assim, olhem, ai coitadinha, que dozinha, ai que peninha. Conhece gente assim? Tem gente que gosta. Tem gente que não quer ficar curado, não quer ficar sadio, porque vai falar o quê? Vai falar o quê para os outros? Mas enquanto, como é que o senhor está? Aí vem como é aquela ladainha, né? Aquela ladainha. Tem gente que gosta de ficar doente, sentir-se doente, para que os outros fiquem com peninha, coitadinho, que dozinho, ai, cuti. Tem gente que gosta disso. Jesus fala assim, você quer ficar curado? Você quer ficar curado? Porque ficar curado tem a sua consequência. Para ficar curado tem a sua consequência. Você vai ter que levantar, pegar a tua cama e sair daqui. E não querer voltar para cá. Para ficar curado tem as consequências.
a missão. E Jesus assim, não tem ninguém. Então pega a tua cama, levanta, sai daqui. Ele ficou curado, pegou a sua cama e saiu dali. E aí mais tarde, perguntam, ei, cidadão, está carregando a tua cama aí para quê? Hoje é sábado, hein? Não, aquele que me curou disse, pega a tua cama e vai. Mas quem foi que te disse isso? Não sei, alguém me disse, eu estou obedecendo. Mais tarde, onde é que ele foi, aquele curado? Onde é que ele foi? Qual é o primeiro lugar que ele foi? No templo. Que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa. Gente, eu estou fazendo uma lista. Eu sei que muita gente aqui vai antes de mim, tenho certeza, né? Quando você for, procure conhecer aquele cidadãozinho que eu quero se conhecer. Procure se identificar, que quando eu chegar lá eu quero conhecer. Porque eu já tenho uma lista de pessoas que eu quero conhecer no céu. Quero parabenizar, quero cumprimentar, porque eles são pessoas maravilhosas. Ele recebeu a cura, testemunhou a Jesus e foi no templo para agradecer. Eis que estás curado, né? Vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior e não queira voltar para lá. Não queira voltar para lá, né? Agora assuma a rédea da tua vida e testemunhe essa graça. Então, meus amados irmãos, minhas amadas, o que ensina tudo isso? O que a gente pode levar para casa com tudo isso? Desta cura, né? Beit Hesed, Betesda, a casa da misericórdia. Quem é a misericórdia em pessoa? Quem é que vem ao nosso encontro? Quem é que na multidão te encontra? Quem é que na multidão sabe onde você está, como você está e vai ao teu encontro? Para te dizer, você quer ficar curado? Eu posso te curar. Você quer? De verdade você quer? Quem é a fonte desta água? Esta água, né, que se mexe lá naquele pórtico, aqueles tanques. O próprio Jesus é isso tudo. Jesus é essa fonte da água viva, que nos faz mover, que nos faz lavar, que nos purifica, que nos levanta, que nos faz, anda, sai, vai, luta, fica de pé, segue o teu caminho, que eu vou estar sempre contigo. Mas eu preciso obedecer a sua voz. Por isso a força da palavra de Deus, a força da palavra de Jesus. Pergunte para aquela pessoa que está do seu lado, olhe nos olhos dela ao perguntar, você quer ficar curado? Ele pode, mas para isso, Ele também te ordena, levanta e segue. Amém?